Dólar, dólar, dólar. O assunto do momento é o dólar. E a pergunta mais feita é: qual que é a melhor hora para você comprar dólar? É agora? O dólar tá caro? O dólar tá barato? Eu vou explicar para você nessa nossa aula qual que é o melhor momento ou os melhores momentos para você investir e comprar, na verdade, se expor ao dólar. Se ele perde ou ganha da inflação no Brasil, se é melhor se expor em IPCA ou comprar câmbio, se o dólar tende a subir, se ele tende a cair e como é que você identifica isso. E eu tô gravando essa aula em um momento muito específico que o dólar tá batendo 5,45. Ele subiu muito rápido num espaço de tempo muito curto. Ele saiu de 4,84 no fim do ano passado para 5,45 no espaço de tempo de meio ano. É uma valorização bem expressiva. E esse aqui é o gráfico do dólar desde a criação do Plano Real em 94, que ele lá bateu R$1. E já de cara eu comento para você, qual que é o caminho futuro do dólar? Ele vai subir ou ele vai cair? O dólar, ele sempre foi e sempre tenderá a ser um zigue-zague ascendente. O dólar sempre tende a se apreciar em relação ao real por uma série de fatores, mas um fator em particular que eu vou comentar aqui com vocês é pelo fato que a inflação no Brasil é maior que a inflação americana. Se o dólar fosse corrigido apenas pela inflação, ele só por si só acompanharia essa curva aqui azul de valorização. A curva real do dólar é essa curva verde. Eu vou explicar por que ele não acompanha exatamente isso, mas vou primeiro começar te explicando o porquê que essa curva azul, que mostra a apreciação do dólar em função do real, com a diferença de inflação dos dois países, já faria o dólar se valorizar. Mas antes que você ache que eu fui muito técnico aqui, calma, vamos dar um passo para trás, respirar e entender algumas coisas. Primeiro de tudo, olhem isso daqui com bastante calma, tá? Esse aqui é o gráfico do dólar desde o Plano Real em 94, certo? E ele é um zigue-zague ascendente. Só que tem que tomar alguns cuidados, porque se for olhar de 2002 até 2011, uma década, o dólar ele só caiu, ele saiu de 3,80 praticamente para 1,60, 1,58. De lá para cá, ele teve uma pernada muito forte de alta até 2016, onde ele bateu 3,96, R$4, voltou a bater os R$4 em 2019. 2020 ele subiu para 5 e lá vai pedrada e tá de 2019 até agora, 2020, perdão, até agora, brigando com a casa dos R$5, flertando com a casa dos R$6. Mas para onde que ele vai? Ele vai cair por mais 10 anos, 5 anos, vai ficar estabilizado nesse período de tempo? É complexo você olhar o dólar e entender para onde que ele vai no espaço de tempo curto. Eu te faço uma aposta. Não sei quando você está vendo essa aula. Pode ser que você olhe essa aula e pense: poxa, Matheus, dólar 5,45, que saudade. Tá hoje no 6, 6,50, 7. Ou não, Matheus, estava de fato muito caro. O dólar hoje está em R$5, 4,90, 4,80. Eu não sei, mas a minha aposta com você é o seguinte: quanto mais tempo passou da data que eu gravei essa aula, mais você tem chance de ter saudade do dólar a 5,50. Eu já vou comentar o porquê que eu acho que isso é uma verdade que tende a acontecer. Então vamos voltar ao que eu comentei agora, que só pela inflação do Brasil ser maior que a inflação americana, o dólar tende a se valorizar. Por que isso acontece? Dinheiro também é um produto que segue a lei de oferta-demanda. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês bem simples, tá? Imagina que o dólar tá 1 para 1 no real. $1 é R$1, beleza? Imagina também que um saco de arroz custa R$100 e $100, perfeito? Por que isso aqui é importante? Porque o Brasil não é uma ilha. A gente importa e exporta produtos. Alguns a gente exporta mais do que importa, outros o contrário. Para entender esse exemplo aqui, imagina que só existe arroz na economia. É R$1 para $1, R$100 para $100. Tanto faz você comprar arroz em dólar ou arroz em real, você desembolsa a mesma quantidade de valor. Beleza? Show de bola. Mas aqui a inflação, ela é maior do que a inflação lá. Aqui tem mais descontrole monetário do que nos Estados Unidos. O porquê a inflação aqui ela é maior de fato é assunto de outra aula, mas você sabe que a inflação no Brasil é maior que a inflação americana por toda a estabilidade que tem lá, política, econômica, etc. Imagina que passou um tempo e o saco de arroz no Brasil de R$100 foi para 200. Perfeito? O saco de arroz custava R$100, foi para custar R$200. E o saco de arroz em dólar foi de $100 para $120. Olha só como não tem sentido a cotação continuar 1 para 1. Se a cotação continuar 1 para 1, ora, eu vou pensar o quê? Como consumidor, eu vou comprar em dólar. Não tem sentido eu comprar em real, porque eu posso pagar $120, que são R$120, no mesmo produto. Então a demanda por dólar aumenta. Quando a demanda por um produto aumenta, o preço dele sobe. Então o mercado ia corrigir o par real dólar de forma que os $120 equiparassem aos R$200 para empatar o preço do saco, de forma que a oferta e a demanda vão se equilibrar. Para que tanto faz eu importar o saco de arroz e na conversão eu pago R$200 ou comprar direto do Brasil R$200. É com muita alegria que eu venho oficialmente lançar meus 2 livros, O Jogo do Dinheiro Infinito
E como nunca mais faltar dinheiro, se você gosta do meu conteúdo online, você vai adorar o conteúdo escrito. Foram mais de 2 anos de projeto para lançar esses 2 livros que pegam você pela mão e te transformam ou em um investidor ou em alguém que de fato tem as finanças pessoais controladas e cria metas para poder se tornar um investidor. Não vou ficar aqui nesse tempo que eu sei que você está aqui para ver um outro conteúdo explicando como que funciona o conteúdo do nosso livro, mas eu garanto para você, se o conteúdo online você gosta minimamente, você vai se apaixonar pelo conteúdo escrito, feito com todo o amor e carinho do mundo para deixar o meu legado para essa geração e para a próxima. Então, para quem gosta de leituras, gosta de um conteúdo mais detalhado que você possa pegar e acompanhar um passo a passo, não deixa de conferir O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Agora eu vou deixar você voltar para sua aula. Só que isso não é só para arroz, é para uma série de produtos ao longo da economia inteira. Então você entendeu que se o dólar não se apreciar em relação ao real, é um efeito econômico que não tem sentido algum, porque eu posso comprar mais barato em dólar. Mas se eu posso comprar mais barato em dólar, a demanda por dólar aumenta, o que valoriza a moeda naturalmente. E essa linha aqui azul, ela mede a diferença da inflação do Brasil e a diferença da inflação americana ao longo do tempo. Como a nossa inflação ela é maior, repara que isso aqui vai acumulando depreciação do real, ou seja, valorização do dólar, de forma que, entre aspas, o valor justo do dólar em 99 era R$2 e por volta do fim do ano passado o valor justo do dólar era R$4,60. Mas se você olhar, essa curva, o dólar não segue ela, mas ele orbita ao redor dela, ele bate várias vezes nela. E esses momentos que o dólar fica muito abaixo ou muito acima da curva, em teoria são momentos que você consegue achar uma oportunidade de comprar dólar ou uma cautela na hora de você comprar dólar. Se está muito abaixo da curva, é um sinal que você pode comprar dólar com um certo grau de convicção. Se está muito acima da curva, é um sinal que talvez valha a pena você não comprar mais dólar, não se expor tanto na moeda. E o problema é que essa curva é fácil você achar, é só buscar o câmbio pelo PPC, é tranquilo. Mas o ponto é, aqui o dólar estava artificialmente abaixo do normal, por conta de postura de governo mesmo. Aqui a gente sabe o que aconteceu em 2020, certo? Que todos os países tiveram uma impressão de moeda gigantesca, um surto de medo econômico, e agora o dólar está acima, deve estar agora corrigindo essa curva uns 4,80, tá por aí provavelmente a data de hoje, e o dólar está batendo 4,45. Só que essa curva ela não se comporta exatamente em cima da linha azul, porque entra risco político, entra risco Brasil, entra risco fiscal, entra incerteza econômica, entra instabilidade, entra uma série de fatores que afetam o câmbio além da inflação. A principal força motriz é de fato a inflação, mas aí entram outras coisas, como por exemplo aqui, esse gráfico aqui ele é extremamente importante também. Ele pega a diferença da nossa taxa Selic e a taxa de juros americana. Vou repetir, ele pega a diferença da taxa Selic e a taxa de juros americana. Por que esse gráfico aqui é importante? Porque quanto menor essa diferença, ou seja, quanto mais para baixo tiver o gráfico, mais perto está a nossa taxa de juros da taxa americana. E repara o seguinte, na data de agora, que eu tô gravando essa aula nossa, ela tá muito perto da mínima histórica, tirando durante a pandemia 2020-21, que o Banco Central jogou a Selic para 2%, tá no menor patamar possível. E por que isso também afeta, também pressiona o câmbio? E é um dos motivos pelos quais a Selic tá alta e o IPCA tá baixo. Porque se a gente tiver uma taxa de juros parecida com a taxa de juros americana, todo mundo vai para lá. O que você prefere? Investir a 5% ao ano em dólar ou a 5% ao ano em real? A resposta é óbvia. Você vai investir em dólar. Então, quanto menor a nossa taxa de juros, menos o Brasil fica atrativo para investimento e mais o capital vai para fora. Oferta e demanda. Tem mais demanda de dólares, o dólar se aprecia em relação ao real. Então, isso aqui também reforça esse aspecto que eu estou comentando, de que o dólar tende a se apreciar quanto mais perto a nossa taxa de juros estiver. Quando a gente sobe muito a nossa taxa de juros em relação à taxa de juros americana, pode acontecer esse fenômeno aqui, que o dólar fica abaixo do que deveria estar, entre aspas, porque o Brasil está muito atrativo. Então o Banco Central, na verdade, também tem esse mecanismo para tentar controlar o câmbio de fato. E a queda na bolsa que está causando isso, eu acho que depende muito do ponto de vista, tá? Porque essa queda na bolsa aqui desse ano, olha no longo prazo. Renda variável, pessoal, é só longo prazo. Essa queda monstruosa, que eu vi muita gente entrando em pânico, é nada. Se pegar um prazo, 10 anos de bolsa contra este ano. Não tem sentido você investir pensando em curtíssimo prazo. Aí entram oportunidades gigantescas para quem sabe o que fazer. Na hora do maior medo que você tem que pensar em investir. Você pega, por exemplo, o Tesouro Direto, voltando a pagar 12% no pré-fixado. Você acha IPCA mais acima de 6%, que são taxas excelentes. Você vê o Ibovespa num preço-lucro aqui, de 8%. O preço de uma ação não importa, o preço do pacote delas importa, historicamente bem abaixo do normal. Você pega um fundo como o HGLG, que eu quase nunca vi o P por VP dele, que é preço por valor patrimonial, em 1. Você olha o histórico de dividendos dele super estável e você olha o preço dele caindo.
tanto pelo efeito medo, quanto por outros efeitos que eu comento em outras aulas. A gente tem aqui nossa playlist sobre fundos imobiliários aqui, onde eu explico por que quando a taxa de juros sobe, a cota dos fundos imobiliários cai, mas o dividendo não, que é uma hora legal de você aportar, para você acompanhar. E também aqui está uma oportunidade muito boa de você se inscrever no nosso canal, deixar um like nesse vídeo para ajudar a chegar para mais pessoas e você entender que esse canal nosso é uma escola de investimentos gratuita para você. Então, é importante entender isso. E Matheus, mas o que vale a pena que você falou no começo da aula? É dólar ou o IPCA? Sendo bem direto, o IPCA do Brasil ganha do dólar, tá? A inflação do Brasil de 94 até agora acumulou quase 700%, tá? É uma comparação bem interessante porque R$1 em 94 equivale a 12 centavos hoje. É impressionante, R$100 valem R$12. Fazendo a conta contrária, o que você comprava com R$100, você precisa hoje de quase R$800 para comprar, 700% de aumento. Já o dólar, que se apreciou bem, vamos pegar no BIT mesmo, de 1 para 5,45, ele se apreciou 445% contra 700% da inflação. Então o dólar, ele não te protege nem da inflação do Brasil, mas por isso que é importante você ter dólar com alguma coisa que renda. Só a moeda você perdeu para a inflação. O dólar era 1, hoje o dólar é 5, mas mesmo multiplicando por 5, você não compra as mesmas coisas que comprava com real. Por isso que se expor em dólar, é importante você entender também, se expor em tesouro direto, em estoques, REIT, que a gente também tem uma playlist só ensinando você a investir direto no exterior. Beleza, pessoal? Então era isso aqui. Me conta, o dólar que você tá... Eu quero muito saber. Tá vendo essa aula aqui? Comenta qual que é o dólar do momento e fala se você tem saudade do 5,45 ou se você acha que valeu a pena ter esperado. Legal? Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço!